fé pode ser a real potência para a vida daquele que quer seguir a vida, enfrentando cada etapa, cada desafio, vencendo as dificuldades, as barreiras, não se afundando no mar da vida, nas dificuldades. E nós temos na fé um estímulo poderoso, uma motivação, e que traz um significado de nos levar a movimento, indicando-nos para um caminhar potente, poderoso, numa relação de fé, motivação, determinação. E essa fé, ela nos impulsiona a buscar algo além de nós, uma resposta a perguntas que fazemos sobre nós mesmos, o mundo e aquilo que somos e a direção que vamos dar à nossa vida, e podendo crer naquilo que é definitivo, que virá a ser no futuro, ou seja, quando tudo se concretizar dentro da promessa de Deus. A fé, ela nos habilita a pensar numa origem e num final, num sentido da vida, quando ela se relaciona com o seu Criador, com o próprio Deus. A fé no grego, ela tem um significado de fides, fidelidade, dá origem à fidelidade, que é o dom, que é a capacidade, que é um fruto do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito é fidelidade, fé, fides. E num contexto em que a fé, como virtude, e que vê verdades naquilo que recebeu como revelação de Deus, que é apresentado na sua convicção de fé, que você crê e que você também acolhe, né? Onde você está, onde você congrega, em sua igreja, nós temos então uma ideia de uma fé em que ela te leva a aderir, a colar, a estar junto, e a você ser fiel em função daquilo que você recebe no seu coração e acolhe no seu intelecto. Fé traz a ideia de confiança, crença, credibilidade, um sentimento, uma atitude, nos coloca em movimento, nos levando à busca. E na Escritura nós temos uma convicção de que ela estabelece muito mais do que apenas uma crença, porque pela fé nós temos um relacionamento com Deus. Conforme Hebreus capítulo 11, de 1 a 3, temos o relato desta fé, que dá firmeza àquilo que cremos e que é a certeza daquilo que nós não vemos. E a fé, ela descreve para nós aquilo que pode nos dar base para caminhar, nos garantindo uma visão daquilo que parece impossível, mas que há de acontecer, porque ela nos leva a decolar para o futuro e vendo um presente numa convicção profunda da própria presença daquele que nós cremos. A Bíblia fala isso em Efésios. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele compensa, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos aí então um feedback de uma fé que ela é devota a uma vida, há uma entrega e há uma resposta também. A questão de fé é colocada como algo que nós podemos vencer a dúvida. A fé pode também nascer em meio à dúvida, quando nós podemos ser envolvidos por uma certeza, mesmo tendo algumas dificuldades. Como Tomé teve, né? A experiência dele. Ele disse que se não visse, não tocasse, ele não ia crer que Jesus realmente teria ressuscitado. E Jesus se apresenta diante dele. E ele pôde certificar-se daquilo que ele queria. Ele queria ver. Ele queria uma certeza. Mas naquela experiência, Jesus fala que se o Tomé viu e creu, bem-aventurados que não viram e creram. Se em meio às lutas, dificuldade, a tua vida é envolvida e você começa a trilhar um momento de insegurança, você deve fazer com que a tua fé seja ativada, reativada nas promessas de Deus, sempre profetizando vida e através da palavra que você tem no coração. Você acolheu a palavra pela fé. A fé é a força motora do cristão. Ela mobiliza nossas ações na direção de submeter a Deus
no enfrentamento de situações adversas. Nós temos os heróis da fé, em que eles desempenharam um papel fundamental e deixaram para nós um legado importante. Desde Abraão, quando você vai discorrendo, até Sansão, todos aqueles que transitaram pela fé, eles creram naquilo que não viam, experimentaram coisa que eles buscaram pela fé, uma confiança inabalável em Deus, uma promessa em situações adversas, e eles se encontraram, viveram uma esperança, uma força, um encorajamento para seguir em frente rumo à terra prometida, que simbolicamente nada mais é, didaticamente, uma referência de que algo definitivo estaria presente na vida daquele povo. Não na terra, mas aquilo simbolizava, porque nós hoje fazemos parte de grupo que caminha para a eternidade. A terra não é a referência, mas houve uma posição geográfica, um momento, um cronos na história para que ela fosse marcada. E com isso eles viveram muito sofrimento, mas andaram na fé. E o pódio da vida deles não foi conquistas humanas, mas foi o louro da certeza de que eles tinham na presença dele, na vida deles, o próprio Deus. O que fica claro que esses homens que viveram pela fé tiveram uma motivação, uma convicção de que eles podiam olhar pela fé para o futuro. Nós temos exemplos da mulher sírio-fenícia, um exemplo de fé. O próprio texto fala quando ela, de maneira total, ela confiou que Jesus seria poderoso para realizar uma grande obra na vida e o milagre que ela queria. O silêncio de Jesus é uma cena trágica que para os desavisados pode parecer indiferença da parte do mestre, diante daquela súplica, aquele apelo da mulher. Mas Jesus estava querendo ensinar e quebrar um paradigma. Por quê? Porque precisamos entender o caráter universal da mensagem de Cristo para alcançar todos e compreender que Deus ele estende a sua graça a todos. Ele não discrimina ninguém. Por isso que essa mulher sírio-fenícia, ela teve a experiência e a ação de Deus em seu favor, um grande milagre. Ou seja, os gentios precisavam ver isso. A fé dessa mulher foi motivada porque ela teve algumas ações importantes que marcam a vida daqueles que realmente querem acolher as promessas de Deus, humildade, persistência, e além das barreiras etnocêntricas, culturais, e sentir-se possível de ser incluído ou incluída como ela viu. A humildade diante do silêncio daquele que sempre tinha uma palavra consoladora de poder nessa jornada. Então, ela grita atrás do mestre e mesmo assim impediu dos discípulos para que ela parasse, mas ela continua atrás de uma bênção. Ela teve humildade porque queria receber. Persistência. Ela ouve do próprio Cristo que aquilo que ela queria pertencia à casa de Israel, mas que a fé dela a moveu e ela iria receber. Olha que coisa interessante, a persistência dela não é quebrada quando ouve do próprio Cristo que a sua prioridade era os da casa de Israel. Jesus falou que tinha vindo para aquele povo, mas ela insiste, quer. É assim conosco. Estamos alienados, sem ter consciência do nosso estado. Quando tomamos consciência dele, então nós nos humilhamos e vamos em direção àquele que pode trazer uma solução para os nossos problemas. E além das barreiras etnocêntricas, culturais, entender que numa ordem natural da salvação, isso nós vamos aprender que ela tem um início, ela processa, ela vem de algum lugar, existe uma ordem histórica, mas isso não impedia aquela mulher de receber, pois ela mesma fala para Cristo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, e ela estava se colocando ali, então, para pegar essas migalhas trazerem satisfação, uma resolução, resolver um problema, ter algo sobrenatural acontecendo para que a sua filha fosse curada, e aconteceu isso. A sua fé, essa fé a motivou, não a impediu, essas palavras não a colocou distante, muito pelo contrário, quando ela se expressa como capaz de pegar as migalhas, ela chama a atenção de Jesus e se revela então
que ela depende de Jesus, ela quer ouvir. Ou seja, ela quer participar do banquete do reino, porque lá há espaço para todos que se rendem a Cristo pela fé. E que não é apenas judeus, mas gentios, filhos ou cachorrinhos. Nós vemos aí, então, uma condição que promove amparo aos marginalizados, enquanto a igreja institucionalizada, ela exclui, o reino de Deus inclui. Não tem limite para a inclusão no reino de Deus, porque nós temos reguladores, e o espiritual basicamente é esse. Portanto, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O propósito, então, promover amparo aos marginalizados. O versículo na Bíblia mostra, versículo 28 lá de Mateus, mostra que a fé desta mãe desesperada vence a uma postura conservadora de Jesus ao declarar. Jesus falou para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Um exemplo de caminhar. E como viver a fé no cotidiano? Os argumentos da mulher sírio-fenícia revelam o tipo de fé que precisamos ter, que deve nos envolver. Uma fé que nos ajuda a enfrentar circunstâncias diversas, nos orientando, nos consolando, que nos guia em nossas escolhas e ações e nos ajuda a tomar decisões alinhadas àquilo que realmente nós queremos entender e fazer, que é agradar a Deus. Nos aproxima de Deus, fortalecendo o relacionamento com Ele, em que nós não seremos guiados por imagem, mas pelo testemunho, tanto da nossa vida como de outros, de viver de forma autêntica, grata a Deus, promovendo a inclusão, não apenas nossa inclusão, mas tratar como todos, com dignidade, respeito, independentemente de nossa etnia, e nos colocando de maneira totalmente uma abertura que todos possam acessar o reino de Deus. Viver na fé no cotidiano é promover em nós compaixão, ao ponto de sermos sensíveis à necessidade daqueles que estão próximos de nós. Fé. A fé não tem imagem. O justo viverá da fé. É o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11:6. É necessário que, ao aproximar-se, creia que Ele existe. A decisão de aproximar-se de Deus é ato da vontade, portanto, algo que se encontra dentro, e desta forma toda motivação é automotivação. A fé, ela desperta em nós, e é despertada em nós pelo Espírito Santo, que nos convence daquilo que realmente somos, e daquilo e de onde estamos e o que nós esperamos. É uma atitude racional, mas também espiritual. Ela tudo vence porque ela não é física, não é material. Ela é cognitiva, haja visto que nós temos uma mudança de mente. Deus nos desperta a ter entendimento de nossa condição de perdido e nos apresenta a solução, que é o próprio Cristo, o próprio Filho. Ao rendermos a Ele, nós recebemos então perdão, salvação, e essa fé nos torna potentes na caminhada, nos direcionando para uma vida que coloca como ponto de referência a perfeição de Deus. Fé que nos motiva a caminhar. Temos que considerar nossos valores, nossos princípios espirituais, para termos atitudes corretas para afastar aquelas coisas que contaminam e que nos afastam daquele verdadeiro ideal que Deus tem para nós. A fé é ação, atitude. Nós temos que implementar na nossa vida e nas nossas relações de maneira inteligente, uma forma de essa fé ela ser um farol, ela ser um sal, ela ser uma luz. É ter atitude de humildade e dependência, como aquela mulher sírio-fenícia que, quando se viu numa situação em que poderia desistir, mas não desistiu, porque ela disse: olha, eu estou aqui, ainda que para as migalhas. E Jesus então a concedeu uma bênção muito grande, curou a sua filha, realizou um grande milagre. Deus também pode realizar um grande milagre na tua vida se tu acolheres a promessa dele com fé, pela fé. Entregue-se a ele, creia, e tudo acontecerá para a glória dele mesmo, e você então terá vida em olhar para Jesus, o Salvador.